E uma explosão na região portuária de Beirute deixou pelo menos 73 mortos e cerca de 2.700 feridos nesta terça-feira, segundo a contagem oficial do governo do Líbano. Os números ainda podem aumentar. A suspeita é que o fogo tenha atingido um armazém que guardava grandes quantidades de nitrato de amônio. O presidente do país, Michel Aoun, disse que a capital deve declarar estado de emergência para as próximas 2 semanas e defendeu ser inaceitável que 2.750 toneladas de nitrato de amônio fossem armazenadas por 6 anos em um depósito sem a segurança necessária. Zé Maria, queria ouvi-lo sobre esse episódio e as imagens são impressionantes, né? Inclusive quem está nos assistindo viu ali na tela. E antes de ouvi-lo sobre isso, Zé, vou chamar aqui um convidado. Está conosco o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela. Ele vai trazer mais detalhes para a gente a respeito desse episódio de hoje. Tudo bem, professor? Obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite. Ô professor, pelas primeiras informações, o que é que indica ter provocado essa explosão? A possibilidade de atentado terrorista já pode ser descartada? Ainda não? Que leitura o senhor faz sobre esse episódio? Nós não podemos descartar ainda ataque terrorista, porque geralmente quando nós temos assim algo desse gênero, a autoria aparece. Em raríssimos casos, o terrorista não identifica-se, porque os ataques terroristas eles têm um propósito de propaganda de uma tese da defesa de interesses de certo grupo. Os ataques eles são feitos tanto para intimidar, para mostrar poder, como também são feitos para que tenha repercussão. E nada disso acontece se você não tem alguém chamando a si a autoria. Então a gente não pode descartar ainda que tenha sido um ataque terrorista. Nós temos que aguardar as próximas horas para ver se haverá essa identificação de autoria. Além disso, né, no Líbano, nós temos uma grande instabilidade. Há uma divisão de poder entre muçulmanos e cristãos, e foi muito bem planejado há alguns anos atrás para dividir o poder no país e tentar gerar uma estabilidade, mas em certos momentos, um dos grupos envolvidos, os que eu mencionei, podem se sentir insatisfeitos. Além disso, do Líbano partem alguns grupos, né, que são chamados por Israel de grupos terroristas, né, porque desferem ataques a Israel. O Hezbollah é o grupo mais conhecido desses e que podem, em algum momento, né, se organizar para um ato terrorista. Além disso, nós vamos ter agora, nos próximos dias, o julgamento de alguns líderes do Hezbollah por um tribunal criado especificamente para julgar crimes praticados, acusados, né, de terem praticado os crimes no Líbano, né, atribuídos ao Hezbollah. Então, nós temos alguns fatores que talvez levassem a que um ataque terrorista ocorra. O único fator que me deixa um pouco ainda mais na dúvida é de que ataques terroristas, geralmente, eles são organizados de dentro de grupos que estão dentro do Líbano para fora. Por exemplo, né, ataques sendo realizados em Israel, como houve uma tentativa, né, que foi barrada pela polícia israelense alguns dias atrás, e não propriamente dentro do território libanês. Então, por enquanto, não faz muito sentido a lógica, mas a gente não pode descartar em função dos fatores que eu mencionei. Pode ser simplesmente um acidente que tenha ocorrido, mas não podemos ainda descartar que tenha sido um ataque terrorista. Estamos ouvindo aqui o professor Manuel Furriela. Mais uma pergunta. Augusto Nunes. Não dá para chamar ainda de atentado. Agora, é possível haver um acidente com essas características, com essa carga explosiva? Portanto, não é um pouco inverossímil, né? E sobretudo num país localizado numa região sujeita, né, a atentados desse tipo? Sim, Augusto. Toneladas de nitrato de amônia, né? É um dos fatores que nos traz dúvida, né? A gente tem que aguardar o que justificativa o governo do Líbano, o governo local ali de Beirute, vão apresentar sobre uma estocagem de material explosivo de alto impacto
né, as imagens mostram aí uma explosão enorme que aconteceu, ali localizados, né, concentrados naquela região, inclusive uma região perto do principal centro econômico do Líbano, né, e de Beirute, que é a região portuária. Então, há uma questão ali, inclusive, de localização estratégica, pouco ainda explorado, né, nas análises que têm sido feitas, que a gente tem acompanhado, né. Então, é de estranhar, sim, que haja. O que a gente tem que também esperar, uma justificativa das autoridades locais para afastar um ataque terrorista, tem que justificar por que havia essa estocagem ali. Você tinha tanto nitrato quanto outros materiais explosivos, que esses havia ali uma alegação de que foram apreendidos porque eram irregulares, uns materiais explosivos próximos aos outros, né? Então, tem aí duas situações. Algum grupo terrorista reivindicar e o outro, propriamente, né, para afastar essa hipótese, seria a justificativa dessa estocagem. Até agora as autoridades não apresentaram isso. Muito bem, agradeço aqui então ao professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional da FMU, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is, falando sobre essa explosão hoje em Beirute, no Líbano. Obrigado, professor, pela entrevista. Boa noite.